mas sim por entregar o que foi prometido. E aí, rapaz, aí a coisa já fica dura, viu, Zeca? Porque quando a gente chega aqui e vê o negócio do desmatamento, É. e vê que o documento foi enviado com a data de 27 de outubro, que às vezes eles não tomaram cuidado nem de mudar a data para mostrar aquela, assim, de, sabe, coisa mais recente, um dia. Não, deixaram a data lá, né, para mostrar que desde 27 de outubro está lá, mostra que naquele pilar sequencial de integridade dos processos, que leva à credibilidade das ações e que leva à transparência dos fatos, ainda está longe de acontecer com o governo brasileiro atual. Então, isso, eu tenho um sisteminha de busca aqui, Zeca, que todo dia eu recebo tudo que é publicado sobre desmatamento do mundo inteiro. Então, entra toda manhã aquele enxurrada de coisas. Então, o fato do Brasil não ter colocado isso em público foi publicado em todo lugar que você possa imaginar. Japão, Turquia, China, bom, os países envolvidos, todos eles, mas, assim, em países africanos, o mundo inteiro publicou esse bypass com o governo brasileiro. Muito ruim, muito ruim. O que é o mais salutar dessa COP? A quantidade do setor privado, a quantidade de empresários que estavam lá dentro, mais do que a presença dos empresários, foi o fato deles sentarem e conversarem com jovens. Nunca vi uma COP com tantos jovens quanto essa. Eu nunca vi uma COP tão diversa quanto essa. A Ana já falou de todos os movimentos que estavam lá dentro. E ouviram muito a sociedade civil. Então, como é bom ver o CEO de uma grande empresa sentado com o representante do Complexo da Maré e como um indígena da Terra do Meio. É fantástico você ver um negócio desse, tá? Como a presença dos governadores, que falaram, mas que também ouviram. Então, nesse ponto é salutar. Eu acho que, concordo com a Ana, eu acho que a sociedade brasileira volta mais coesa para esse nosso grande desafio de 2022. Eu acho que é isso aí, Zé. Muito bom, Marcelo. Não, eu acho que, inclusive, vocês endereçam um cenário político para isso, que não poderia ser, eu acho, melhor para o Eduardo, então, fazer o comentário, a fala dele. Bom, quero agradecer mais uma vez aqui aos que nos ajudaram e, muito especialmente, a Ana, que nos recepcionou, nos acolheu, nos conduziu lá nessa COP, que é uma novidade total para mim, foi uma novidade total para mim, que, como falou a Ana, acho que a primeira função, né, de um encontro como esse, o que a COP proporciona, é essa interação entre pessoas tão diferentes, de diferentes lugares, nas diferentes funções, mas alinhadas na temática. Para mim, especialmente, foi muito interessante poder ter uma imersão, né, já que imagina, governo, a gente é dominado pela pauta do dia a dia aqui, das dificuldades tantas que a gente tem da gestão pública brasileira. O microfone. Desculpe, Eduardo, desculpe. Fechar o microfone que entrou, por gentileza. É o Ricardo Piquet. Eu já fechei para ele. Pode continuar. Então, no Rio Grande do Sul, com os problemas fiscais, com as tantas questões que a gente tem na nossa rotina aqui, era um tema que eu, de forma muito transparente, não estava na ordem do dia para os entes subnacionais, né? Por isso que eu tenho até falado, não estava para os entes subnacionais, porque sempre foi algo liderado pelo governo nacional, né? Não estava na ordem do dia para nós, e porque, bom, as demandas são urgentes, eram outras aqui. Então, foi importante acho que duplamente, né? A COP, para mim, no sentido de fazer a imersão essa dentro da temática, entender a relevância do tema e entender o que lá fora se está falando, e ao mesmo tempo para a COP, não para a COP, mas para talvez ajudar na maneira como posso a imagem de um país desgastado por conta da falta de liderança nacional. Não eu sozinho, né? Eu e todos os outros, se eu não me engano, acho que 14 governadores talvez tenham ido à COP. 17. 17
17 governadores que foram à COP, que de alguma forma, espero que ao meu lado tenham ajudado a colaborar no sentido de demonstrar que apesar da falta de liderança, aliás, até não é falta de liderança, digo, mas se fosse só omissão, já seria grave. Mas não é só omissão, é liderança na direção contrária, né? Ele vai no sentido contrário, então é ainda mais grave. É um adversário, né, do tema. Então, a gente busca dar essa colaboração. É claro que eu sempre tive muitas boas reuniões lá, que a Ana nos proporcionou, ministros de governos como da Alemanha, da Inglaterra, tivemos até mesmo um encontro com o Príncipe Charles lá, os governadores que estavam num determinado momento lá. Conversamos com lideranças de fundos que têm investimentos aí atrelados ao ESG e também tive com especialistas de transição climática, de transição energética, participamos lá do fórum sobre a transição justa e para mim os temas ficaram ainda mais claros em relação ao que a gente já vem trabalhando aqui com apoio nas discussões que a gente fez. Aliás, estabelecemos até alguns contatos para nos permitir entender quais são as consultorias, quais são os caminhos que nós melhor devemos trilhar para atender especialmente 3 pontos que para o Rio Grande do Sul aqui estão claros que devem ser a nossa atuação, né? O descomissionamento das térmicas a carvão, né? Então, claro que esse processo desse descomissionamento ele deve envolver uma estratégia de reconversão econômica das regiões que são mais dependentes dessa economia do carvão, aí, da exploração do carvão e da geração de energia a partir do carvão. Então, a gente conversou lá com alguns especialistas em transição energética para colher alguns subsídios e também para conectar alguns pontos. E também já demandei lá tanto a Nathalie quanto a Ana sobre apoios nessa direção que a gente precisa ter para poder criar um plano estruturado que se sustente, né, diante das pressões que virão, a gente sabe, pela frente, né, da incompreensão. Ou seja, se nós não apresentarmos algo que seja razoável, factível, capaz de ser implementado, né, e que seja ao mesmo tempo ambicioso, audacioso para empurrar na direção correta, não se sustenta diante dos primeiros ataques que viriam a sofrer aí por conta da dependência econômica de milhares de pessoas da economia toda que gira em torno dessa exploração do carvão. Mas está claro para nós e nós queremos, eu já encomendei ao nosso time aqui que a gente faça uma força-tarefa na direção de estruturar esse plano estratégico para essa reconversão econômica das regiões e que se inicie um processo, então, de diálogos e debates e construção dessa visão para que seja além da visão do governo, seja algo compreendido pela sociedade. Isso envolve o plano e a gestão, né, da implementação de um plano de descomissionamento dessas usinas. O que é também acelerado, inclusive, porque a Eletrobras não participou do último leilão de energia com a CGTE. Então, isso até acelera esse processo para que a gente possa correr mais rapidamente nessa direção. A transição da matriz energética do transporte é um outro ponto, né, que a gente identifica aqui que as emissões do Rio Grande do Sul são atreladas aí especialmente à mudança do uso da terra, né, o AFOLU, é isso, Nathalie, aqui? Vamos lá, para dizer, estou aprendendo aí tudo direitinho. Fala o que é AFOLU para o pessoal, porque eles vão achar que é um mantra, mas não é não. Agora eu vou ter que, como é que é? O Forest... Agricultura, florestas e uso da terra. E uso da terra, land use, exatamente. Então, a gente tem esse ponto, que para nós é o que é maior emissor de gases de efeito estufa no Rio Grande do Sul. Nesse sentido, a gente está buscando fechar aí um
um investimento para fazer em pesquisa sobre qual é efetivamente a emissão gerada e qual é a capacidade de captura pela própria atividade e, a partir disso, quais são as técnicas de manejo que devam ser trabalhadas no sentido de reduzir emissões e aumentar essa capacidade de captura dessas emissões de carbono a partir da mudança do uso da terra. Então, acho que é um direcionamento que a gente está tomando e eu espero que a gente possa ter um plano aí estabelecido também nessa direção, em breve. A gente tem a questão que eu já falei do descomissionamento, onde também vamos precisar de um apoio no sentido de estabelecer esse plano estratégico para esse descomissionamento, especialmente no que diz respeito à reconversão econômica. E o terceiro ponto é o da mudança da matriz energética do transporte, né? Ou seja, especialmente começando pelo transporte coletivo, onde tem algo onde é... Eduardo, desculpe só para ver se eu perdi um dos pontos. O descomissionamento do carvão é a matriz energética, depois transição no transporte. Qual é o terceiro, então? E o manejo do uso da terra, né? Ou seja, como... Manejo do uso da terra. Tá. Porque você tem o nosso ponto aqui é a questão nós temos a questão do bioma pampa, como é que o Estado vai controlar. A gente está na lógica de estabelecer a definição das áreas, das regiões, das áreas do bioma pampa, com a preocupação da conversão dessas terras para tudo virar plantio de soja, né? Em algo que pode gerar ainda, além da dependência econômica de uma monocultura, um problema também de emissões e desequilíbrio. De desequilíbrio, exatamente. Então, o que existe, é o que a minha equipe me traz, eu até me recorro aqui ao time sobre esse assunto, é que existe na Universidade de Santa Maria já pesquisadores desenvolvendo pesquisas que o Estado então se proporia a financiar um trabalho específico para melhorar o entendimento sobre qual é a emissão, qual é a captura e quais são os tipos de manejos e ações aí a serem incentivados e trabalhados para que a gente possa neutralizar a emissão pela mudança do uso da terra. Então, são esses 3 pontos, né? E aí, na questão da transição da matriz do transporte, especialmente o transporte coletivo, o que eu tenho demandado aqui à nossa equipe é que a gente tenha, então, uma definição sobre qual estratégia que se vai buscar de matriz energética, hidrogênio, elétrico, e quais são, e com a disposição do governo de entrar com condições de subsídio e de apoio em financiamentos para fazer essa transição da matriz energética do transporte coletivo, né, que é o que está sob a responsabilidade do governo, especialmente, e que pode mais rapidamente fazer uma transição. São alguns dos pontos, mas eu quero ressaltar que acho que o destaque que houve aí sobre o aumento do desmatamento no Brasil pós-COP, como a Ana trouxe aqui, claro que choca, né? Porque, de fato, o que eu percebi lá conversando com ministros, por exemplo, como eu conversei com o Lord Goldsmith da Inglaterra, me relatavam até assim uma surpresa positiva no movimento que o Brasil parecia estar fazendo, no anúncio que tinha sido feito, enfim, e que certamente logo em seguida vem por água abaixo. Para nós não é surpresa exatamente, mas talvez para os outros ainda seja, né, uma frustração de expectativas por conta do que se apresentou logo em seguida da COP. Eu confesso que, honestamente, é até compreensível, portanto, que a União Europeia apresente, como apresentou, o direcionamento de fazer
de não importar ou em commodities de regiões em que não haja esse claro compromisso com o combate ao desmatamento. É compreensível que isso esteja se apresentando e que deva gerar preocupação. Espero que possa, de alguma forma, ajudar a melhorar o alinhamento aqui no país em relação a esse tema. Acho que é isso. De outra parte, dizer que essa divisão sociedade civil e governo ficou bem escancarada lá, né? A gente percebeu isso fisicamente. Se é para olhar pelo lado do copo cheio, é exatamente esse, né, que a Ana disse. Por um lado, o problema acarretado pelo governo gerou um engajamento ainda maior da sociedade civil brasileira e de outras autoridades políticas, talvez justamente a participação de 17 governadores e essa assimilação da pauta num andar de baixo, vamos dizer, do ponto de vista federativo, né, os governadores, os prefeitos, estejam especialmente engajados e tomando consciência por conta da ausência do governo federal. Não vou dizer que é bom que tenha a ausência do governo federal, mas, por um lado, gera uma externalidade positiva aqui, um efeito colateral, que é essa assimilação nos entes subnacionais dos seus papéis, o que me faz esperar que, ali na frente, quando nós trocarmos o governo, nós possamos, com uma nova liderança, que traga esse tema para a centralidade do governo e promova uma discussão nacional a respeito do assunto, a gente terá no andar de baixo, vamos dizer, né, no andar de baixo que eu estou dizendo do ponto de vista federativo, nos entes subnacionais, uma melhor assimilação da importância desse tema para que a gente tenha um melhor engajamento. Então, os passos que a gente tem andado para trás agora, talvez nos ajudem a andar mais rapidamente para frente, ali logo na frente, quando nós trocarmos a liderança do ponto de vista nacional. Eduardo, eu tenho que fazer um comentário, porque eu recebi 3 comentários na mesma direção aqui, que é o seguinte: impressionante. A primeira vez que tu esteve aqui no grupo foi em abril, eu fui olhar aqui na agenda, e sendo bem sincero, você falou isso aqui, o nível de awareness em relação ao tema era baixo. Você agora faz uma devolutiva absolutamente impressionante, realmente é impressionante, porque esses 3 pontos que você trouxe aqui, eles se aplicam ao Brasil. É um projeto de mudança da relação do Brasil com o tema ambiental e com a economia verde. Então, assim, gratíssima a surpresa, não deveria ser surpresa, mas assim, a integridade dessa evolução. E, de certa forma, puxando um pouco a brasa para o nosso assado, eu acho que dá um orgulho no grupo saber que pôde contribuir com isso, é o nosso papel. Mas é verdade, e é verdade, é a mais profunda verdade, sem dúvida nenhuma, né? Acho que vocês têm muita contribuição nisso. A ODE aqui, que é quem tem me acompanhado, tem sido um grande colaborador para fazer essa ponte com vocês e com outros para discutir, e tem me ajudado muito na criação não só da consciência, mas de observar os caminhos, né, e buscar entender melhor o que a gente pode fazer, sem dúvida nenhuma. Eu falo isso um pouco para o nosso público interno, não é para você, Eduardo, porque assim, a gente está realmente desafiado a investir nessa reunião de competências por temas que são relevantes para a mudança do país. Então, assim, a nossa missão política, no fundo, é essa. Não é nos meter na área onde vocês já estão muito bem representados, você é um operador da política, nós não somos. Mas esses conteúdos que fazem com que, no final, venha uma pessoa com a tua qualidade e verbalize esses 3 pontos, isso é o que a gente tem que fazer em outras áreas também, né, Benjamin? E o grupo está se compenetrando para focalizar nisso e não bater cabeça onde a política acontece e nós não temos grande incidência, sabe? Então, assim, muito bom ouvir isso de ti, porque reforça essa convicção. Bom, a Ana e, casualmente, o Marcelo pediram para complementar seus pontos, acho provavelmente instigados pela tua fala, Eduardo. Então, antes de começar com os dois, na verdade não vi o Tasso aqui ainda, só vejo a Nathalie. Mas então, Ana, pela ordem, você e o Marcelo para complementar o que vocês pediram. Você não quer deixar a Nathalie primeiro? Porque daí, de repente, ela vai falar. Pode ser, Marcelo? Nathalie. Pode ser, Marcelo? Tá. Nathalie, por favor. Gente, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Essa foi, se não me engano, minha 10ª COP. Eu fiquei 5 anos negociando na delegação e observava antes e observei depois. E acho que, além do que já foi dito aqui,
por todos, teve algumas coisas muito notáveis, não só nos corredores e nos hubs do Brasil, mas nas próprias salas de negociação, que eu acho que é importante trazer para esse grupo. Acho que uma delas é que o Brasil e a nossa diplomacia chegaram de joelhos na COP, tá? A gente viu nas salas de negociação uma flexibilidade que eu nunca antes na história do nosso país vi acontecer, e eu acho que isso não deve nos envergonhar, pelo contrário, eu acho que foi fruto dessa minimização de danos provocada tanto pela sociedade civil organizada, quanto pela presença forte lá dos governadores, cobranças do setor privado e assim por diante. Então, durante a COP, né, o governo ficou tentando se esforçar para parecer um cara bacana, etc e tal, estava e esteve na posição de pária o tempo inteiro, foi invisível, né, a gente não teve nenhum grande destaque ali nas negociações, mas foi importante se colocar no papel de colaboração, e foi graças a isso, por exemplo, que várias tarefas pendentes que estavam desde 2015, Acordo de Paris, elas foram fechadas, então, notavelmente, a questão de mercados. E eu queria trazer um pouquinho desse aspecto aqui, porque eu acho que os anteriores não falaram muito, mas a gente criou alguns mecanismos nessa COP, tá? Não é um mercado global só, não é um mecanismo só, são pelo menos dois, um que é entre países e outro que é entre privados, e eu acho importante dizer a vocês que é sempre, a gente sempre escuta, né, quem está mais ligado nessa agenda, mas acho que os demais também, e cada vez mais, falas do tipo, o Brasil é a Arábia Saudita do carbono, o Brasil vai ganhar bilhões e bilhões vendendo créditos, etc. e tal. Só que, na verdade, assim, queria muito marcar esse ponto para todos aqui, que apesar de, por exemplo, o atual ministro do Meio Ambiente jogar ao vento essa história, né, quando a gente para olhar o que foi definido globalmente, existem condições de participação, e infelizmente nenhuma delas está sendo hoje cumprida pelo Brasil. Então, olhando para frente, olhando para um próximo governo, olhando para o que a gente vai ter que fazer para recuperar aí de estruturas, inclusive, né, que foram totalmente desfaceladas nesse período para essa política climática e também para as ambientais, eu digo muito tranquilamente, hoje o Brasil nem entra nesses mercados, tá? Nem entra. Não, se tiver que entrar, vai ser para comprar e não para vender nem resultado, nem crédito de carbono. Isso por 3 razões. Primeiro, que a gente não tem uma meta digna, uma meta robusta. O governo se esforça lá, muda dado, passa de 43 para 50, mas vai lá, muda a métrica, muda a metodologia, enfim, um monte de detalhes técnicos que eu não vou entrar aqui, não vou aborrecer vocês, mas a gente que acompanha no detalhe, acompanha, enfim, diariamente tudo isso, sabe que trocou 6 por meia dúzia, não mudou, não corrigiu, não consertou. Então, o Brasil hoje não tem uma meta, aliás, é um dos únicos 2 países que regrediu nesse aspecto, que não consegue oferecer uma progressão. Segundo ponto, para poder participar de mercado, vender crédito, tem que cumprir a sua meta, e aí vem ter políticas, né, ter implementação, tá fazendo a sua lição de casa, não é o caso desse governo, e não temos expectativa, infelizmente, de que algo diferente vai acontecer até o final de 2022, mas para além, com certeza, e para todos os próximos governos que virem aí. E, por último, tem uma questão que é governança, né? Você tem que estruturar a própria decisão lá de Glasgow, coloca elementos que o Brasil vai ter que, o Brasil e todos os países vão ter que constituir espaços de tomada de decisão que sejam transparentes, robustos, confiáveis, e então fica aí mais uma tarefa. Então, esses 3 pontos, acho que são bem críticos, e a gente tem que levar em conta quando ouve essas palavras jogadas ao vento, esses números grandes e tal, que são sim uma oportunidade, desde que a gente faça o que tem que ser feito. E aí eu queria falar de 2 indicadores que eu acho muito fortes do pós-COP, um que é o seguinte, que o mercado europeu de carbono bateu recorde no preço depois dessa conferência, chegou a 65 euros, passou de 65 euros a tonelada, né? Isso porque foi muito bem visto o sinal do que veio de lá, e tudo o que aconteceu lá, né, não foi só a COP, ao longo do ano, o carvão, o desmatamento, o metano, enfim, todos esses temas foram sendo tratados, não é à toa que a gente vê um monte de outros acordos, né, 133 países concordaram em reduzir metano, que era um assunto muito complicado, ainda mas que traz uma baita agenda de oportunidades aqui. Marcelo sabe falar muito bem para a própria agropecuária brasileira, né? Estimar melhor suas emissões, levar mais tecnologia para o campo, enfim.
inserir coisas das mais básicas, que seja rotação de pastagem, até coisas um pouco mais complicadas relativas à dieta dos bovinos e assim por diante. Então, várias agendas foram se constituindo ao longo do ano, então não é surpresa nenhuma que o que sai de lá, apesar de, enfim, não ser o ideal, como a Ana falou, né, se a gente contabilizar todos esses outros acordos em torno de Glasgow, a gente pode estar numa rota um pouco melhor, não de 2,4, mas de 1,8 graus até o final do século. Então, é isso, a gente tem uma movimentação muito forte e eu acho que essa corrida por novas tecnologias, por esses investimentos, ela está estabelecida, né? Ela só vai se acelerar e quem estiver bem posicionado vai aproveitar. E aí, o outro indicador que eu queria só, na verdade, reforçar, já foi falado aqui por todo mundo, é esse número de mais de 13 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia, tá? É um reflexo do nosso descolamento atual em relação a essa corrida, né? Enquanto está todo mundo ali, de fato, podendo, quem está posicionado, quem está preparado, de certa forma, enfim, aproveitando esses fluxos de investimento e inovações, a gente está olhando, né, voltamos a uma taxa de desmatamento de 2006. E isso é absolutamente complicado, porque o combate ao desmatamento seria o nosso investimento mais barato, né? Não estamos fazendo ele. Fecho dizendo o seguinte, os americanos foram para a COP confiando na narrativa do governo brasileiro, chegaram na COP, tiraram foto. O Brasil tem fotos do lado agora chamado de Jim Carrey, né, do John Kerry, com o Joaquim Leite, e estão muito bravos, assim, que eu tenho escutado de todos os interlocutores próximos, é que eles estão possessos, eles se sentiram absolutamente traídos e enganados, porque vinha sendo constituída uma narrativa publicitária de que o Brasil estava estabilizando, então a gente tinha um desmatamento já alto, 10 mil quilômetros quadrados, mas, de certa forma, não se esperou, não se preparou ninguém para dizer que ia ter que fazer essa contenção de crise agora. Então, eu acho que foi programado, foi pensado, muito bem pensado. A Associated Press soltou matéria dizendo que 3 ministros do governo Bolsonaro confirmaram que tomaram a decisão de esconder o dado, que só piorou, né? Mas a bem da verdade é que agora as portas eu acho que vão se fechar. Recomendaria para quem gosta de ler America's Quarterly, o Brian Winters soltou um artigo na segunda-feira falando, acabou, game over aí para o governo Bolsonaro nessa agenda. Acho que as consequências vão ser muito ruins para a gente como país e, obviamente, isso aumenta aí o volume de trabalho que a gente vai ter quando essa turma passar. Mas é isso, o Brasil tentou sambar ali, mas saiu pior, eu acho, do que a encomenda por conta dessa mentira e desse dado que veio depois. Então, acho que, em suma, é isso, e fico também muito feliz de ver o Eduardo trazendo essa agenda aqui, porque, Eduardo, é alinhado ao que está acontecendo nessa corrida. Então, que bom que o Rio Grande do Sul possa se alinhar cada vez mais, você sabe que você pode contar com a gente. Enfim. Obrigado. Over. Muito bem. Nós devemos uma visita aqui, Nathalie. A Nathalie entrou depois da tua primeira participação aqui, Eduardo, no grupo, então foi um grande reforço aí para o Derrubando Muros. E a Nathalie, o pessoal está pedindo se você puder depois compartilhar no grupo o artigo do Brian Winter, se você tiver o link. Pode ser? Obrigado. Bom, então você, Ana, por favor. Não, eu ia pegar esse ponto da Nathalie rápido dos Estados Unidos, e assim, o segundo lá do John Kerry, o Jonathan Persh, me escreveu, eu mandei lá o negócio e é exatamente o que a Nathalie falou, eles estão muito possessos com o governo brasileiro, assim, não vão querer nem sentar na mesa, porque se sentem totalmente traídos, então isso é isso, ninguém vai ter confiança. Mas os 2 pontos que eu queria fazer primeiro, o papel do jornalismo e da mídia na cobertura sobre o tema. Eu, assim, agora, na volta, vi um pouco, peguei aí os clipes, eu fiquei muito impressionada com a cobertura que a mídia, não só brasileira, mas internacional, fez dessas 2 semanas, o que mostra para mim que as COPs elas estão virando os momentos entre a ciência e a rua. Não tem essa percepção que entre a ciência que está puxando e a rua que está puxando e que os governos farão ali no meio. E a rua, a sensação que deu desta COP, se a ciência já estava muito, né, depois do relatório do IPCC, a rua
o escalamento da rua vai ser muito grande e muito rápido. Isso está claro, e acho que a gente vai ver mais e mais que isso. Queria falar, Eduardo, que você impressionou muitos daqueles contatos, né, com quem você sentou, não só por ser jovem e essa esperança de todos aqueles ministros de outros países de, meu Deus, que diferença, esse Brasil versus esse outro Brasil. Então, foi uma impressão muito boa que você deixou com aqueles contatos, principalmente naquele debate que você teve sobre governança do tema climático, não possíveis, e tentando ouvir. O Eduardo sempre perguntava, né, como é que é a governança do tema do clima nos governos, onde ela cabe, onde ela não cabe, Ministério do Meio Ambiente, mais perto. E aí, não sei se vocês viram, o governo da Alemanha hoje conseguiu lá fechar como é que eles vão trabalhar juntos, e o tema de clima ficou ali junto da vice-chancellor, do vice-chancellor, que vai acumular uma agenda de economia, energia e clima. Então, você vê, assim, tipo, vice-presidente acumulando essas 3 grandes áreas. Então, isso tem muito a ver com as conversas que Eduardo teve com muita gente, né? Aonde cabe, aonde entra, essa nova governança, esse pilar de clima em modelos de desenvolvimento. Então, só queria fazer esse adendo. Obrigado, Zé. Ótimo, Ana, muito obrigado. Marcelo. Zeca, rapidamente, governador, eu só quero te dar um pouco mais de trabalho, tá? Porque com essa decisão europeia, agora recente, da questão do desmatamento, então isso aí vai dar briga, isso aí vai dar OMC, vai dar um monte de coisa, tá? Mas esse é um caminho que vai ser trilhado. E vai ser trilhado pela União Europeia, vai ser trilhado pelo Reino Unido, vai ser trilhado pelos Estados Unidos. Eu fico besta de ver as pessoas surpresos com isso, tá? Eu, particularmente, participei de uma reunião com a União Europeia, em Bruxelas, para discutir esse assunto de desmatamento em commodities em 2017. E tem gente que se surpreendeu agora com a adesão da Europa. Então, Eduardo, o problema agora não é o que a gente vai fazer com o desmatamento ilegal, é o que a gente vai fazer depois do desmatamento ilegal. Tá? Porque, findado esse processo, caso a gente consiga pôr ordem na casa e fazer com que as leis brasileiras sejam seguidas e a gente elimine o desmatamento ilegal, segundo números do IPAM, quem me passou esses números foi o André Guimarães, o Tasso está aqui, que é o rei dos números, talvez possa confirmar, são passíveis de desmatamento legal 11 mil quilômetros quadrados na Amazônia legal brasileira. 11 mil quilômetros quadrados. Numa emissão potencial de 2 gigatons de carbono equivalente. Esse é o tamanho do desafio e o tamanho da inteligência de mercado, da inteligência de relações internacionais e da inteligência de comércio internacional que a gente vai ter num futuro curto. Então, como sugestão, eu deixaria aqui que você se aprofundasse nesse assunto, porque mais cedo ou mais tarde, principalmente com aquele agro que você tem lá no seu estado, que eu conheço bem, a turma é bem pesada, você vai ter que discutir, além do desmatamento ilegal, você vai ter que discutir o desmatamento legal também. É isso aí que eu queria dizer. Obrigado, Zé. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Marcelo. Bom, eu vou aproveitar que o Tasso entrou, não vou deixar nem ele aquecer para entrar em campo, mas eu queria que ele... Tasso, só para te situar, tá? Assim, falaram já a Ana, o Eduardo, a Nathalie e o Marcelo, e o tom é duplo, né? O tom é de que o governo poderia ter comprometido mais do que comprometeu, mas é um governo muito mal visto, com uma reputação negativa e que atinge o nosso fundo de comércio. Mas, em compensação, houve uma participação da representação política, com 17 governadores, da sociedade civil e empresarial num nível decisório, diferente do assessor de meio ambiente, essas coisas todas. Então, há uma coisa auspiciosa do lado não governamental federal. E o Eduardo foi parte desse processo, causou assim, muito boa impressão de modo geral. Agora, eu não sei se o Eduardo conhece o Tasso já ou não. Conhece já, né? Então não vou fazer a apresentação. Então, Tasso, qual é o saldo, qual é o impacto dessa COP, qual é o homework que
tem que fazer quem for governar o Brasil junto com a sociedade no momento que a gente espera que seja já em 2022 em diante? Oi, pessoal, cheguei atrasado aqui, eu estava resolvendo um outro pepino aqui, mas... Nós não somos pepino, não, a gente é solução aqui, tá? Estamos aqui. Não, acho que a primeira questão, assim, é positivo que a gente, enfim, conseguiu fechar o tal do livro de regras e vamos entrar num caminho, mas o mundo está andando numa velocidade muito mais lenta, né, em relação àquilo que a gente precisa. Então, essa é a primeira questão ali. Então, tem muitas coisas legais ali, mas se for nessa velocidade, a gente não vai conseguir parar 1,5 graus. Tem alguns lugares no mundo que têm o potencial de mostrar que esse futuro possível de 1,5 graus é viável, né? E um desses lugares no mundo que dá para mostrar isso é o Brasil. E, infelizmente, o Brasil está andando no sentido contrário, né, do que a gente potencialmente pode ser. E aí, de uma forma muito simples, é o seguinte: se o Brasil resolve o problema do desmatamento, não precisa fazer nada nos outros setores. Ele simplesmente mantém do jeito que está, o business as usual, o caminho que vai no setor, por exemplo, agropecuário, no setor da indústria, de energia, mas resolve o problema do desmatamento, ou seja, zero desmatamento de acordo com o compromisso feito, né? Independente se é legal ou ilegal, para de perder floresta até 2030, o Brasil chegaria em 2030 tendo reduzido algo como 65% das suas emissões em relação ao que emitiu o ano passado, em 2020. Né? É uma redução tão brutal que ela seria a maior redução já feita em qualquer momento, por qualquer país, etc., no mundo. E colocaria o Brasil numa posição em que o caminho para zerar as emissões líquidas fica a questão de 5, 10 anos. Então, a gente poderia rapidamente chegar lá aos 10 anos. Então, na prática é o seguinte: o tema central do Brasil a enfrentar é a questão do desmatamento, por isso, porque ela coloca o Brasil, é como você sai de um lado de um caminho que a gente está indo e vai para um outro lado completamente diferente, que coloca o Brasil num caminho de liderança sem volta. Por outro lado, se o Brasil faz tudo certo, suponha que tenha uma reviravolta, a gente faz tudo certo na indústria, consegue avançar super na questão do metano, e etc., mas não resolve o problema do desmatamento, a gente continuará sendo percebido da mesma maneira como somos percebidos hoje. Porque o efeito que isso tem sobre as nossas emissões é muito baixo, mas muito baixo mesmo, é imperceptível, na verdade, para o momento que a gente está vivendo. Então, de uma forma super simples, a questão do desmatamento é a questão central para o Brasil. E a gente tem os instrumentos para fazê-lo. E fazer a lição de casa com relação ao desmatamento nos posicionará como liderança e tal para navegar e nadar de braçada nessa economia de baixo carbono. Então, assim, como recado geral para nós, né, no Brasil, essa aqui é a questão central. Aí tem várias coisas acessórias que são só oportunidades no caso do Brasil. Toda essa agenda de energia renovável, né, que passa pelo hidrogênio, passa pelo solar, passa pelo eólico, passa pelo energia de biomassa. Em todos esses casos, o Brasil tem o maior potencial de geração de energia no mundo. É uma coisa assim meio louca, mas é isso mesmo. Só não somos o maior em geotérmica, porque talvez a gente não tenha pesquisado, né? Então, a Islândia é que é. Então, assim, a gente navega muito bem nessas agendas, mas a gente tem que resolver o nosso calcanhar de Aquiles, que está ligado com essa agenda do desmatamento. E essa agenda do desmatamento, essencialmente, está ligada com a Amazônia e o Cerrado, mas principalmente a Amazônia. Então, digamos, resolver a questão da Amazônia e do desmatamento é o nosso passaporte para se reposicionar no mundo e especialmente nessa agenda de clima. Maravilha.
Sensacional, Tássio. Você não acompanhou a fala da Nathalie, mas a Nathalie, nos pontos que ela discorreu, ela falou bastante sobre a oportunidade de novos investimentos vindos através das novas tecnologias, né? E o que você está falando é disso, que essa agenda central no Brasil pode... A gente perdeu a onda dos semicondutores, a gente perdeu a onda do software, da internet, agora nós temos uma grande oportunidade de ser global. E, pelo que você fala, com vantagens competitivas que são só nossas. Quer dizer, a coisa se resolve no nível da gestão mesmo, né? Então, Eduardo, teu take aí, agora que todos já falaram aqui no nosso grupo. Não, eu agradeço as palavras que me dirigiram aqui. Eu olho as provocações que foram feitas aqui também, com a mesma humildade de antes aqui, essa questão sobre o desmatamento legal também, né, e o comprometimento que a gente tem com a necessidade de buscar desmatamento zero, né? Então, ou seja, o que a gente vai ter que avançar nessa direção, mas vamos deixar isso para uma outra etapa, para a gente poder ver as estratégias para essa próxima etapa. Só me esqueci de falar aqui sobre, como foi falado agora pelo Tasso, sobre a questão das oportunidades que a gente tem. Um dos temas que a gente levou lá e também conversou na COP foi sobre geração de hidrogênio verde, né? O Rio Grande do Sul aqui tem uma possibilidade, a gente está começando a fazer contatos e amarrando pontas aí para tentar desenvolver uma condição de investimento para a geração de hidrogênio verde aqui, porque nós temos, além da possibilidade dos ventos por parques de energia eólica já licenciados, que podem sustentar a geração de hidrogênio verde, a gente tem isso ao lado do Porto de Rio Grande, que é um porto de grande porte, e temos a demanda também doméstica a partir da fabricação de fertilizantes, por exemplo, que ajuda a sustentar também uma demanda para além do próprio hidrogênio utilizado como matriz energética. Então, a gente está buscando construir também, aí através de um memorando de entendimento, com uma série de empresas, uma condição de amarrar essas pontas todas para conseguir, quem sabe, aí, consolidar uma vocação também para o Estado a partir da geração do hidrogênio verde aqui no Rio Grande do Sul. O que eu conversei lá na COP, o que eu mais ouço é isso, né? Bom, o problema do hidrogênio verde você tem que garantir que é verde, né? E aí entra as coisas que a gente já conversou aqui sobre a credibilidade e a confiabilidade nos dados brasileiros, né, nas informações, ou seja, se o país tem a credibilidade ferida, né, a gente passa a ter um problema sobre essas oportunidades econômicas que a gente tem por essa economia verde que é crescente, que só vai crescer, como disse a Nathalie, que quem estiver antes conectado, a minha preocupação e a minha angústia em relação ao Brasil é que as oportunidades econômicas estarão para nós, especialmente nesse momento da transição, depois que o mundo tiver encontrado outros caminhos para fazer a sua transição, o Brasil deixará de ter a oportunidade. A oportunidade está agora, no momento que tem que fazer a transição, que a gente consegue fazer de energia renovável, por exemplo, sustentando projetos que vão encontrar aqui mais rapidamente solução, se nós estivéssemos, né, com a imagem boa, nitidamente comprometidos com o combate às mudanças climáticas, a responsabilidade com o meio ambiente, nós estaríamos certamente aproveitando investimentos que encontrariam aqui espaço para ter o selo junto aos seus países, aos seus consumidores, à sociedade global, aí, a toda a economia global, de estarem respeitando o meio ambiente. Encontrariam aqui no Brasil isso, né? Então, por isso que eu digo que é urgente, esse senso de urgência, por isso que esse tema, sem dúvida nenhuma, vai ter que vir com força na próxima eleição, porque é, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade que, se adiada, será simplesmente desperdiçada para o Brasil, né? Muito bom, Eduardo. Bom,
Nós temos duas pessoas, acho que a Nathalie agora já se inscreveu para trazer uma questão nova, né? Mas primeiro o nosso querido Benjamin. Benjamin tem uma longa tradição nessa área ambiental, preside uma organização, ele mesmo pode se apresentar, por favor, Benjamin. Boa tarde, governador. Uma coisa importante também aconteceu, que nessa COP foi possível, a quem ficou no Brasil, não pôde ir lá, acompanhar a COP toda, né? Via tecnologia. Dar os parabéns para a Ana e para mais todos que ajudaram a montar o stand brasileiro, mas eu acho que 95%, se não foi 100%, dos debates promovidos no stand, com os vários apresentadores, foram possíveis de ser acompanhados no Brasil. E depois, obviamente, sem a emoção de estar no local, via WhatsApp, os comentários todos durante as apresentações e tal, né? E foi um volume de informações assim, extremamente grande. Eu não sei a origem, mas o professor Braulio, ele fez um acompanhamento de imprensa e continua fazendo, trazendo não só a repercussão desses atos todos no Brasil, como no mundo todo. Ele fez uma varredura, eu não sei quem teve a oportunidade de acompanhar, não dava, quer dizer, quem ficou no Brasil dedicado a acompanhar a COP não conseguiu, porque era um volume de informações muito grande, né? Ok. Eu presido o Conselho de Administração de uma ONG que trabalha na Amazônia Profunda. A gente cuida de 11 mil hectares na Amazonas e há muitos anos a gente capta dinheiro e tenta melhorar que a floresta fique em pé e que a renda do ribeirinho melhore, né? Uma coisa que a gente começou a sentir uns 4 ou 5 meses antes dessa COP, e na COP ela andou bastante, é a intensidade com que os países da Europa estão buscando soluções de aportar recursos para o cidadão lá embaixo, fora do governo brasileiro. Então, se criaram vários mecanismos operacionais que provavelmente nos próximos meses devem fazer o papel que era o Fundo Amazonas e devem conseguir fazer com que volte a ter recursos captados internacionalmente para os projetos no estado do Amazonas. Eu acho que a gente não devia perder tempo com o governo brasileiro. Eu botei hoje no DM uma matéria do jornal, a coisa mais importante é a foto, que são 300 dragas se locomoveram pelo Rio Madeira, estão a 150 quilômetros de Manaus, numa área totalmente que a polícia chega lá em 2 instantes. Inclusive, a semana passada, o governo do Amazonas inaugurou todo o problema de sensoriamento remoto, de pegar os eventos. 300 dragas fazendo. Isso é Amazonas. Esse é o governo brasileiro. Vai demorar aí talvez 1 mês, 2 meses, para alguém do governo, né? Dado que a sociedade só tem poder de colocar o seu juízo experiente, né? Mas eu vi esse movimento. Outro movimento que eu senti, e a nossa entidade teve lá na COP com uma delegação boa, e também a gente vai há mais de 20 anos nas COPs, né? A gente tem uma tradição. A gente sentiu pela primeira vez uma massiva participação empresarial, com CEOs participando, e uma intenção desses CEOs de realmente aportarem recursos para fazer projetos de carbono zero, né? Então, isso foi esses 2 movimentos, dos governos internacionais tentando alocar recursos e das empresas, que aportam muito pouco, por enquanto, para a solução dos problemas que existentes, é muito importante. Ou seja, a sociedade civil e governos estrangeiros se organizando para botar um pouco mais na solução dos problemas. Bom, eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu queria dar meus parabéns ao governador pela questão do carvão. Ela é emblemática, né? Quer dizer, o senhor primeiro disse na imprensa que não ia dar incentivos para o carvão. E agora o senhor já está falando de descomissionamento. Isso é fantástico porque é possível fazer esse descomissionamento, é possível, né? E eu acho que muita gente vai se associar, porque, na verdade, talvez seja o único lugar que possa se fazer descomissionamento.
Em Santa Catarina há um processo ainda de mais incentivos, e nas usinas de carvão do Nordeste, eu acho que é muito difícil você desconstituí-las, né? E aí, no Rio Grande do Sul, por várias questões, por uma tecnologia mais antiga, por uma necessidade das empresas de recursos, eu acho que é totalmente possível. Eu acho que o mundo todo o Brasil todo vai se associar e se envolver nesse projeto de descomissionamento. Eu queria dar os parabéns. E só me permite, eu vou ter que sair agora, mas é uma questãozinha, o Zeca vai ficar chateado. Governador, eu ainda estou filiado ao PSDB como o Milton Seligman, a gente só ficou aí para votar no senhor, né? Então, não se esqueça que, quando acabar essa votação, o senhor deu uma orientação para aquele grupo ao qual eu me incluo, e posso falar pelo Milton Seligman, que só tem um interesse em votar no senhor. Não tem mais nenhum interesse. Nós já tínhamos saído há mais tempo. E só o último recado que eu vi aqui o Marcos Pestana, enquanto teve com a câmera ligada, fumou uns 4 cigarros. Mais uns outros 4 que ele deve ter fumado quando a câmera dele ficou desligada. Esse é um problema de saúde pública, o negócio do PSDB. Obrigado. Culpa das prévias. Obrigado, Benjamin. Muito bom, muito bom. Então, assim, gente, nós temos um problema aqui de horário que a gente vai ter que encerrar às 18h30, porque é a nossa disciplina, mas também, especialmente em consideração aí que o governador está num fronte de briga lá e esse assunto aqui, eu acho que a gente já cobriu o principal, né? Mas a gente tem esse canal aberto graças à permanente participação do Aode aqui conosco, que eu quero agradecer antes que a gente encerre. Tem sido muito paciente, inclusive quando a gente desabafa em relação às atrapalhadas do PSDB, viu, governador? Então, vamos em frente aí. Nathalie, Tasso, e depois o governador fecha para nós. E se alguém tiver realmente interesse em fazer alguma pergunta, levanta a mãozinha ainda aí, que a gente ainda tem uns minutinhos. Nathalie. Eu vou ser rápida, mas eu acho que você colocou deu uma deixa aí quando o Tasso entrou para falar um pouco mais do futuro, então só trazendo 2 cents aqui. Primeiro, que acho que alguém falou da Islândia, eu tive com a ministra de Energia da Islândia, que tem a minha idade, e aí eu falei, perguntei, né, qual que é a agenda que vocês têm de clima na Islândia hoje? E aí ela, sem titubear, virou: completar a transição energética, completar a transição. E vocês? Aí eu virei para ela e falei, ixi, o nosso é tentar evitar novas crises hídricas, né? A gente não está com uma agenda nem de completar a transição, aliás, nem de avançar na transição, ainda que a gente tenha hoje a energia eólica mais barata do mundo e que já é 20%, enfim, da matriz, e tem outras fontes boas, mas a gente está correndo o risco de ter lock-in, né? Mas, enfim, queria trazer isso para vocês para falar. Eu acho que a gente tem que resolver o desmatamento, sem dúvida alguma, por todas as razões que já foram faladas, eu acho que isso está ali, mas olhar para a transição energética é fundamental. E aí entra uma outra peça desse quebra-cabeça futuro, aí, ou melhor, dessa década, que é precificar carbono no Brasil. A gente tem que botar o preço aqui, regular essas emissões aqui, inclusive para poder aí ajudar a nossa indústria pesada a entrar futuramente nos mercados como o europeu, que já estão colocando taxa de ajuste de fronteira aí com conteúdo de carbono, né? Então, acho que tem esse elemento muito forte também. E, por fim, só porque a gente falou de carvão, e eu acho que esse é um tema importante, né? Principalmente para os estados do Sul, uma coisa muito boa que teve na COP também foi a África do Sul ter criado uma plataforma para a transição do carvão. Eles mobilizaram 8,5 bilhões de dólares, União Europeia, mais 5 países entrando para ajudar eles a criar um modelo que pode ser replicado em outros países e pode ser replicado também em estados. Então, acho que a gente tem que começar a se organizar, e é muito positivo isso que o governador Leite trouxe para o Rio Grande do Sul. Não acho que tem que desistir de Santa Catarina, ainda não. Eu acho que tem que começar a formatar essas plataformas de transição justa, e vai ter gente para botar dinheiro. Eu não acho que dinheiro é o problema. Eu acho que o problema é a gente ter esses pacotes bem desenhados. Então, fecho por aqui, super obrigada. Excelente. Esse tema do carbono, regulação, precificação, tem tudo para ser feito ainda, né, Nathalie? Muito, muito interessante isso. Bom, Tasso, por favor. 3 coisas rápidas. Uma sobre a questão hidrogênio, né? E deve ter uma questão, acho que estava tendo uma reunião já à tarde sobre isso, com o IEMA aqui,
que é um instituto que a gente está no conselho, e a gente tem conversado sobre esse tema, que é como o hidrogênio pode entrar para substituir direto, né, usando a mesma infraestrutura, a substituir o combustível em termoelétricas. Ela é particularmente possível em gás, mas também é possível em outros tipos de termoelétrica. Tem algumas coisas para desenvolver, mas isso é aquele tipo de tecnologia que brasileiro é bom de fazer, né? Quem inventou motor flex, quem inventou Petraflex, etc., é o tipo de coisa que a gente resolve. Aí eu emendo com isso para falar desse tema da tecnologia, porque a gente está vivendo um momento no mundo em que o problema não é ter tecnologia, porque a tecnologia ela é de prateleira. Não importa onde ela foi criada, ela pode ser implantada em qualquer lugar do mundo. As tecnologias serão implantadas para escalar onde tiver as condições, digamos, políticas regulatórias que favoreçam isso. Então, o sujeito criou a tecnologia lá na Austrália, não importa, se ele perceber que aqui tem uma oportunidade, é aqui que ele vai vir. E com isso eu quero dizer que a coisa mais importante é a gente criar as condições para que seja atrativo quem está desenvolvendo tecnologia, onde quer que ela seja, ele vir para cá. Não especificamente, porque temos que ter um monte de recursos para desenvolver a tecnologia aqui. Também é importante, mas o mais importante é dar os sinais de que aqui é o lugar bem-vindo para se testar, se puxar, se avançar. Por quê? E aí como é que faz isso? Com metas agressivas, né? E as metas agressivas é tipo isso. Nós vamos fazer o phase-out de termoelétricas, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Ao sinalizar isso claramente e com um horizonte claro, ele define como é que a regulação vai acabar sendo ajeitada. Então, acho que uma coisa bem importante, que o Brasil precisa disso, desses sinais bem claros no longo prazo. E, por fim, um pitaco na questão do carbono, é um sinal de alerta sobre o significado do LIF. O LIF ele não terá absolutamente nenhum efeito no Brasil, pelo menos no Brasil, e na maioria dos países tropicais antes de 2025, por várias razões. A principal delas, no caso nosso, é que não tem redução de desmatamento, não tem um tostão para receber do dinheiro do LIF, né? Esse ano não vai ter, no ano que vem não vai ter. 2023, se começar a cair o desmatamento em 2023, em 2024, talvez, quem sabe, a gente começaria a ver alguma coisa. Esses tempos do LIF são incompatíveis com os tempos políticos do Brasil. Então, eu não gastaria energia em achar que ali é que vai sair alguma coisa que poderá ter os estímulos que a gente precisa e tal, né? Então, não dá para esperar por isso. Por outro lado, é muito importante a regulação do mercado de carbono dentro do Brasil, porque ele vai começar a operar para valer esse mercado de carbono em larga escala a partir de 2025, que é o tempo que demora toda a parte de regulação. Quem acompanhou o Kyoto sabe disso. Agora vai ter que definir como é que funcionam as linhas de base, vai ficar um tempão até. E se a gente tiver um mercado funcionando no Brasil, seria excelente. Agora, a gente tem um problema de elefante na sala, que é se propôs a criação do mercado de carbono regulado, bonitinho, tem um projeto super legal feito lá pelo CEBEDS, que foi levado, está lá no Congresso para discutir, só que ele regula 10% das emissões de carbono do Brasil, que é o que representa o setor industrial que está conectado ali. Com isso, não faz mercado nenhum, né? O elefante na sala no Brasil, 75% das emissões estão relacionadas ao uso da terra. Se a gente não regular as emissões no uso da terra, a gente não vai ter um mercado que funcione, e nem um mercado que se conecte com o mercado global de forma adequada. Então, é uma coisa para estar em alerta e estar observando, o Brasil, as oportunidades do Brasil estão principalmente vinculadas ao uso da terra. Então, o mercado de carbono, para funcionar, ele vai ter que regular também esse setor, coisa que não foi feita em nenhum lugar do mundo. Por quê? Porque nos lugares onde tem mercado de carbono no restante do mundo, 70% das emissões são de combustíveis fósseis. Então, para eles não interessava lidar com o uso da terra. Nós temos que centrar fogo nisso. O que é LIF, Tássio? O LIF é esse mecanismo que foi criado, né, pelos Noruega, Estados Unidos, e, enfim, várias empresas privadas, para criar esses incentivos para redução de emissões a partir de geração de créditos por redução do desmatamento, só que feito em nível jurisdicional, que fala, pode ser o país, mas pode ser feito pelos estados também. Então, tem uma aposta grande de que os estados vão, enfim, a gente viu isso lá, no lançamento do LIF, lá os estados ali, vamos receber uma bolada de dinheiro
e vamos conseguir trabalhar com isso. Então, estavam lá os governadores, não tem nada para receber, porque não tem resultado. A gente só começa a receber quando você começar a reduzir o desmatamento. Nós estamos longe disso. Né? Só para explicar bem o que é o LIF é o Fundo Amazônia, que os britânicos, noruegueses, todos ficaram de saco cheio do Brasil de fazer essa bagunça que foi feita com o Fundo Amazônia aqui, criaram um fundo que nem o Fundo Amazônia, só que a nível internacional, que agora a gente vai ter que competir com todos os outros países florestais, mas é muito inspirado ao Fundo Amazônia brasileiro. Mas tem a oportunidade da regulação interna no nível que o Tasso falou. Tá, legal. Muito bem, então, cumprindo o nosso tempo, governador, você fecha para nós a reunião, acho que atingimos todos os objetivos, as velas estão acesas e o palco é seu. Muito obrigado, Zeca. A minha mãe é que sempre acende uma velhinha nos momentos críticos. A velhinha que ela acendeu, coitada, espero que tenha sido uma vela. O Benjamin já declarou que a dele está acesa também aqui. Isso. Agora você me lembrou que eu tenho que perguntar para minha mãe, vai botar fogo na casa daqui a pouco, o número de velas que ela vai ter que acender aí com essas confusões todas, né? Mas obrigado aqui a todos, quero agradecer, porque de fato a minha apropriação aqui, o que eu consegui me apropriar do tema tem muito a ver com a participação desse grupo. E eu quero também destacar que a gente teve uma conversa muito boa, organizada pelo AUD também aqui. Eu tinha feito esse pedido outra vez, com o Juliano e com o Beto Veríssimo. Foi uma conversa muito interessante de aprofundar ainda um pouco mais esse entendimento, essa compreensão a respeito do tema. E contem comigo, por favor, me provoquem também. Eu não vou me arvorar aqui a ser professor sobre o assunto. Eu sempre digo que a gente tem que ser generalista, né, e buscar entender o suficiente sobre cada um dos pontos para reconhecer a quem devemos recorrer e dar as diretrizes e sustentar a pauta, né, e a agenda. E eu quero poder muito fazer a minha parte desde já como governador aqui no Rio Grande do Sul, pelo que eu tenho um tempo um pouquinho mais estreito, mas também quero, evidentemente, dar a colaboração no debate nacional sobre a pauta ambiental e das mudanças climáticas. Então, chegaremos lá. A Ana Tônia aqui está me dizendo aqui, Eduardo não é um especialista ainda. Só para dar uma curiosidade aqui, Ana, respeitando o tempo de todo mundo, eu, quando era vereador, eu sou bacharel em Direito, né, pela Universidade Federal de Pelotas, e estava fazendo um mestrado em Gestão Pública na FGV em São Paulo, quando decidi concorrer a governador, e aí tive que interromper o mestrado no meio lá. E aí, mas quero contar para você, só quando eu era vereador, eu recebi um grupo de dentistas que queria tratar sobre políticas públicas de saúde bucal, que eram muito precárias na cidade, lá em Pelotas. Eu comecei a me envolver com aquele tema, e fui me apropriando, e fui entendendo, fui me envolvendo e tudo mais, e fui brigando tanto pela causa que quando eu consegui finalmente fazer com que a cidade criasse um centro de saúde, atendimento especializado em saúde bucal, a então secretária de saúde do município, hoje é minha secretária de Estado, aqui, a Arita, ela faz a referência. Quero destacar nessa inauguração e tal, aqui a participação muito decisiva do vereador Eduardo Leite, que é dentista. Eu digo, não sou dentista. Fala tanto do tema aí que eu já achei que era dentista. Então, quem sabe mais um pouquinho eu busco aqui estar como especialista. Não, você é um ambientalista, já está claro agora. Já vai virou. Virar um climatologista aí. Mas obrigado, vocês são muito responsáveis. Quero deixar aqui o testemunho de que vocês estão atingindo o objetivo, pelo menos na parte que me toca aqui, se é sensibilizar governantes e gestores, eu já estou devidamente sensibilizado. E só para fechar, sempre sobre sensibilidade, eu também respondo isso, né? Aqui no governo, seguidamente as pessoas batem a minha porta e vêm a reuniões comigo para dizer: queríamos sensibilizar o governador, queríamos que o senhor olhasse com carinho. E eu sempre digo para elas: gente, não me falta carinho nem sensibilidade, me falta dinheiro. Tipo Flores da Cunha, assim. Eu sou um cara muito carinhoso, muito sensível. Muito bom, Eduardo. Muito bom.
Não, Eduardo, obrigadíssimo. Muito boa sorte. Esse jogo está sendo jogado ainda e você percebeu aqui a sensibilidade e o carinho das pessoas aqui no grupo. Queria agradecer muito também a Ana, ao Marcelo, ao Tássio e à Nathalie, mas também ao Beto e ao Juliano, que são assim um timaço que a gente tem o maior orgulho de ter aqui tocando esse tema. Eu acho que temos aí 6 ministros fáceis para o meio ambiente. E é isso. Agradecer a todos vocês, a Ode mais uma vez, valeu e até a próxima. Valeu, pessoal. Abraço. Abraço, tchau. Tchau, tchau.